Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Grandes inovações têm tudo para correr mal. Mas e se correm bem? E se criarmos um carro que reimagina a condução 100% elétrica? E se conseguirmos uma autonomia até 536 km e uma extraordinária potência com tração às 4 rodas e Force? E se marcar um test drive para experimentar o emocionante Nissan Ariya? Tem tudo para correr bem. Nissan Defy Ordinary. Bem-vindos ao podcast Isso Corre Bem. Hoje o meu convidado é Ricardo Costa. Ricardo, muito obrigado por aqui estares. Obrigado, é um gosto enorme estar aqui. Chairman do Grupo Bernardo da Costa, autor de um livro fascinante que eu Obrigado. gostei muito de ler. Antes de irmos ao Grupo Bernardo da Costa, Sim. a felicidade é de facto lucrativa? Eu não tenho a mínima dúvida. Aliás, se eu tivesse, nunca teria colocado como título do livro, que é uma obra. Foi um momento muito especial, o ano que eu passei a escrever o livro. Se não acreditasse mesmo que a felicidade é lucrativa, que é muito mais do que alguns likes nas redes sociais, muito mais que uns podcasts, muito mais que uns programas de televisão, ou muito mais que umas frases bonitas na parede, é mesmo uma prática de gestão que conduz a mais produtividade e a mais lucro para as organizações. E nós somos testemunha disso, é o que está no livro. Como eu digo sempre, eu não tentei com o livro criar nenhum manual de gestão, nenhuma teoria nova de gestão, simplesmente quis partilhar aquilo que tem sido a minha experiência com este tema da valorização das pessoas, do reconhecimento E a das experiência, pessoas. não é só a tua teoria. Não há teorias aí. Há mesmo erros, muitos, conquistas, também felizmente bastantes, e aprendizagem. Aprendizagem contínua de quase 20 anos de liderança de um grupo empresarial, a que somou também algumas experiências no associativismo empresarial, onde também pude ter contacto com muitas realidades de vários setores de negócio, e portanto o que está aí é mesmo a partilha de uma experiência. E, por exemplo, há um ponto fundamental que eu acho transversal no teu livro, e transversal muito. Tu és um seguidor, tens imensos seguidores no LinkedIn do que tu vais escrevendo, do que vais partilhando. Eu há pouco aqui, até em off, nós temos aqui uma pequena introdução e conversa os dois. Eu dizia, tenho um problema contigo, que é como é que isto é tão perfeito o que tu escreves e tão do que deve ser. No Grupo Bernardo da Costa, esta é uma realidade que existe. Portanto, tu Vamos buscas de facto a começar- felicidade. Começar do teu por grupo. dizer, não somos a empresa perfeita e não estamos imunes a desafios. Posto isto, que é importante sempre dizer, temos uma cultura empresarial que eu não sou responsável de a ter criado. Quem a criou foi o meu avô. E o teu avô, depois para o Em teu pai, depois 1957, o meu que pai e o começou- meu tio, a partir de 1979, assumiram a liderança da empresa e continuaram com a mesma cultura organizacional e passaram-me a mim, e eu adaptei-a a este mundo que é cada vez mais global, onde o acesso à informação está mais facilitado, e implementei novas práticas de acordo com aquilo que estamos a viver no mundo atual. Mas o mais importante é mesmo esta cultura organizacional. Valorização, reconhecimento, promoção de um ambiente de trabalho onde impera a saúde, a segurança, o bem-estar, o equilíbrio de vida pessoal, profissional e familiar, que conduzem à tal felicidade que nós atingimos de forma diferente pessoa para pessoa. Isso também foi uma aprendizagem, porque se no início o Departamento da Felicidade estava muito vocacionado para um programa de benefícios tratava todos por igual. que nós achávamos que toda a gente ia adorar, que este é um dos defeitos dos chefes / líderes, mais dos chefes, que é presumir que sabem o que é que as pessoas querem. E não sabem. Não sabemos nada. Se não lhes Tu como perguntarmos, líder, tu és um chefe ou um líder? eu procuro todos os dias ser um líder. E E tu por isso como é que eu líder- digo muitas vezes, ouço, pergunto, escuto, tenho uma equipa que também, a nossa Chief Happiness Officer, portanto a nossa responsável do Departamento da Felicidade, o que mais faz é ouvir, é perguntar, é perceber Porque nem como é todos que são as iguais. pessoas estão. Aliás, são Não. todos diferentes. Mais do que isso, mais do que nem todos serem iguais, são quase todos diferentes e quase todos têm uma forma diferente de atingir a sua felicidade. E é nesta individualidade que nós também
fomos evoluindo o nosso departamento da felicidade. Se no início estávamos mais com o tal programa de benefícios, hoje estamos muito mais flexibilidade, teletrabalho ou trabalho híbrido, prémios individuais, portanto, para ir de encontro àquilo que faz. Portanto, tu adaptas isso à pessoa. Sentes que há uma pessoa que prefere mais prémios, outra prefere mais tempo em Na questão do horário, na questão do trabalho híbrido, sim, vamos adaptando de realidade para realidade. Perguntas-me, mas consegues chegar às expectativas de todos? Não. E como é que compatibilizas isso com a ideia de equipa? Porque repara, eu percebo o que tu dizes É cultura, e que... sabes? Vou dar um exemplo do teletrabalho, porque nós também temos desafios. Certo. Quando criamos, portanto, após a pandemia, tivemos tanto tempo separados, eu decidi colocar toda a gente na empresa. Portanto, era importante estarmos uns meses a olhar olhos nos olhos, a conviver, a voltar a alguns dias que nós íamos comemorando e depois defini o critério do trabalho híbrido. Quem mora até 25 km da empresa, portanto 12 km e meio para cada lado, em Lisboa ou em Aveiro, ou em Gaia, ou no Funchal, foi igual. Até 25 km e de volta, portanto 12,5 um dia por semana, mais de 25 km, 2 dias por semana podia ficar em casa. Se a função o permitir. Então eu posso ir ver para o Algarve e trabalhar na costa, em Braga? Completamente, sim. Desde que a função e estejamos alinhados nos objetivos, completamente. Mas isto em Lisboa até era mais crítico. Nós temos as nossas instalações ali entre o aeroporto e o Parque das Nações e temos muita gente que mora na margem sul, ou no Barreiro, ou em Almada, ou em Alcochete. Isso, ou em Sesimbra, temos pessoas que moram em Sesimbra, pessoas que demoram em média 1h30 para lá, 1h30 para cá. 3 horas perdidas na vida. Se essa pessoa puder ficar 2 dias em casa, são 6 horas que pode dedicar a si própria, à sua família, aos seus filhos, whatever. Nós não temos nada a ver com isso, mas são 6 horas que, em vez de estar a estressar no trânsito, pode dedicar a algo que lhe dá muito mais prazer. E, portanto, esse foi o critério que nós definimos. Tivemos pessoas que não podem fazer teletrabalho, porque a sua função não o permite, a perguntar: então o que é que a empresa me dá porque eu não posso fazer teletrabalho? A empresa não pode dar nada, pode dar aquilo que já dá, que é um espaço de convívio, que é ping-pong, que é snooker, que é uma Playstation, que é fruta fresca, que é arte. Atividades fazem a diferença? Nós acreditamos que sim. Vamos aqui se calhar para a parte final agora. Certo. Tudo isto, que é hoje chamado salário emocional, não pode substituir nunca o salário real. É o final do mês que às vezes faz-te confusão e uma frase bonita na parede, água fresca ou uma palmadinha nas costas substitui 50 euros de aumento. Não. Tens essa consciência. É sempre um complemento. Tens sempre essa consciência. Sempre, até porque o nosso salário mínimo, por exemplo, esteve sempre acima do salário mínimo nacional. Quanto é que é hoje? Ele hoje é 950 euros, mas, por exemplo, na IBD, que é a empresa mais relevante do grupo, não há ninguém que ganhe menos 1.100 euros, portanto, com prémios e com... Portanto, não sei se me quer explicar para os nossos ouvintes, com todo o gosto. Bernardo da Costa... Portanto, o Bernardo da Costa começou em 1957 pelo meu avô com uma empresa de instalações elétricas, que ainda hoje se mantém. Eu entro no grupo em janeiro de 2002 e em janeiro de 2004 cria a segunda empresa, que é uma empresa na área da segurança eletrónica, que é hoje a IBD, fruto de algumas fusões e aquisições. E é a empresa que representa cerca de 70% do volume de negócios do grupo. Depois temos mais áreas. Hoje já somos 10 empresas. A formação e consultoria, casas inteligentes, marketplace, literacia financeira, áudio e vídeo profissional, e estamos presentes em Portugal, Espanha, Brasil, Camarões, Marrocos, e estamos a dar os primeiros passos em Itália. E hoje tens quantos colaboradores? Cerca de 350 colaboradores. Portanto, é um desafio de facto procurar a felicidade de 350 pessoas. É um desafio, principalmente, e quando eu falo do Departamento da Felicidade, ele está muito centrado nos colaboradores que estão em Portugal. E os colaboradores que estão em Portugal são mais ou menos 130 ao dia de hoje. E é esses que nós, depois no Brasil, já é diferente. Em Espanha também já é diferente. Em Marrocos e Camarões, então nem se fala. Portanto, depois este desafio geográfico também é algo que nós temos que ter algum cuidado, porque os colegas acabam por falar entre eles. Invejas? Sentes que há invejas? Vocês aí têm e eu não tenho? Esse é um dos problemas. Mesmo naquilo que tu estavas a dizer, quando nós vamos de encontro à individualidade, mesmo cá,
há inveja, lá está. Este colega que não podia fazer teletrabalho ficou com inveja dos colegas que podiam fazer teletrabalho porque a função a ele não lhe Atividades que é permitia. impossível, não é? Estamos a falar de Está alguém aberto. que está num armazém. Claro. Portanto, não se pode Não dá. receber caixas e expedir caixas em casa. Portanto, Possível. tem que ser nas O instalações. atendimento ao público. Ou não é? isso, ou, portanto, há um conjunto de funções onde o teletrabalho não é possível. Possível. Ponto. Portanto, temos que lidar com esta, porque depois o que é que normalmente o que causa infelicidade é uma expectativa frustrada. Certo. E, portanto, o mais importante nas organizações é gerir bem as expectativas. Como é que eu acredito que se consegue gerir bem as expectativas? Sendo o mais transparente possível. Achas que falta transparência nas nossas empresas? Muitas vezes falta. Até nós evoluímos muito na transparência. Vou dar um exemplo. Nós, desde há 4 anos, decidimos colocar monitores pela empresa onde tem, ao minuto, a faturação, a margem, o resultado, tudo. Toda a gente sabe. Portanto, estás a envolver as pessoas. Portanto, as pessoas sabem automaticamente se as coisas estão a correr bem ou se as coisas estão a correr mal. E facilita muito a percepção do processo de decisão. Portanto, se as coisas estão a correr bem, é natural que as pessoas esperem algo positivo, um reconhecimento, um prémio extra. Se as coisas estão a correr mal, elas sabem. Portanto, é natural que haja alguma retração em alguma coisa, ou pelo menos uma chamada de atenção. E, portanto, quando há transparência na comunicação, e eu falo muito da comunicação. Portanto, é um pilar-chave. É um pilar-chave, porque quando nós fazemos inquéritos para identificar o que está menos bem na empresa, a comunicação vem sempre em primeiro lugar. Do que está menos bem? Do que está menos bem. Mas porquê? Porque a tal acesso à desafio, informação. é um desafio. Não é comunicação no sentido... Há várias formas da comunicação poder ser um entrave. Principalmente quando nós pensamos que outra pessoa percebeu E não percebeu, ou porque nós não nos soubemos explicar bem, ou porque outra pessoa de facto estava num dia não e não quis entender. Mas é curioso que eu, enquanto presidente da Associação Empresarial de mim, contactei com dezenas, para não dizer centenas de empresas, e quase todos os empresários dizem que a comunicação está sempre... Quando perguntamos, maior problema interno, comunicação. Maior problema externo, atrair pessoas, contratar boas pessoas. E, portanto, nós resolvemos um dos grandes benefícios do Departamento da Felicidade é, de facto, fazer com que o nosso employer branding seja muito forte e nós temos, de facto, muita facilidade em contratar a comunicação. Vamos tentar melhorar dia após dia, sabendo que nem todos acordamos sempre bem dispostos, certo. Nem sempre estamos predispostos a receber algumas mensagens que por vezes não são tão agradáveis como nós queríamos. Não são todos os dias que existem felicidade no grupo Bernardo da Costa e há outra empresas, coisa que é importante também desmistificar. O Departamento da Felicidade não é para fazer ninguém feliz à pressão. Isso não existe. É impossível. Felicidade à pressão é impossível. Impossível. E já te vou dar a principal razão. Mas só para terminar, o Departamento da Felicidade serve para quando nós temos alguma pessoa da empresa que está menos bem, sentir que se for para a empresa, vai ter alguém que a ajuda a ficar melhor. Que não a vai criticar, que não a vai julgar, que não a vai colocar de lado. Não. Vamos ter alguém, neste caso a Sofia, que depois com a sua equipa, que vai criar um ambiente de trabalho onde a pessoa saiba, não, eu se for para a empresa, há uma probabilidade grande de eu melhorar a minha situação, o meu ânimo, o meu estado de espírito. E essa é que é a grande função do Departamento da Felicidade. Porque também se criou o estigma, isto agora querem pôr as pessoas felizes à pressão. Não existe. Até porque há uma coisa. A felicidade começa em nós. Certo. Somos nós que de manhã decidimos se cada desafio que nós vamos encontrar durante o dia, e todos nós temos várias formas diferentes, se os encaramos como uma tragédia ou como uma oportunidade. Se encaramos como uma tragédia, vamos ser felizes. Infelizes. E vai correr mal. E vai correr mal. Se encararmos como uma oportunidade, a probabilidade de sermos felizes é maior se tivermos amigos, familiares e lideranças, ou a empresa no seu todo, a ajudar a que essa felicidade ainda seja maior, aí sim atinge-se um estado de bem-estar e de felicidade, que é aquilo que todos nós procuramos. Há pouco falavas, foste presidente da AIMIN, sim. Uma associação de facto tentou ser aí disruptora e foi continua a ser naturalmente, no movimento associativo. Claramente. E falas da questão da comunicação em termos internos e externos, da captação ou capacidade de atrair, hoje em dia que se fala de talento. O que tu procuras de uma pessoa para ir para o Grupo Bernardo da Costa, para além da função em si? Essencialmente que seja boa pessoa. E tu agora perguntas,
Como é O que é uma boa como é que tu pessoa? medes isso? Como é que eu Exatamente. meço isso? Eu tive a sorte de me serem transmitido um conjunto de valores do meu avô para o meu pai, para o meu tio, do meu pai e do meu tio para mim, e são esses valores que eu procuro nas pessoas: solidariedade, respeito, tolerância, cooperação, partilha. São valores que estão desde sempre connosco. Empatia, ou bom senso, posso chamar das duas formas. Consegues medir tudo isso numa entrevista? Duas ou três, não temos a certeza que a pessoa tem de facto bem vincado Como esses os melões, valores, não é? mas há indícios que nos levam a perceber se de facto aquela pessoa vai trabalhar bem em equipa ou não vai trabalhar bem em equipa, se vai cooperar ou não vai cooperar, se é empática em determinadas situações. Portanto, e é isso que mais do que a média da licenciatura ou do secundário, mais da universidade onde estudou, Ou o currículo de onde vem, ou... o resto ensina-se. Os valores é difícil ensinar. Eu costumo dizer, ou estão ou não estão. Pode-se aprimorar, a vida vai-nos ensinando muitas coisas, mas é muito mais difícil de ensinar. O resto, com formação, qualificação, capacitação, nós vamos conseguindo. Tu tens no teu livro, que eu li e que é de facto, e convido as pessoas a lerem, não, Obrigado. e de facto não é por estares aqui, é mesmo também um bocadinho o espírito daqui do Isso Corre Bem deste podcast, que eu procuro estas histórias sobre. Mas nós temos uma pressão enorme no país contra a comunicação social FAO, e apesar de trabalhar na comunicação A social, criação do Departamento da Felicidade, eu tive que pensar, isso corre bem. isso corre bem, não é? Porque não havia nada que levasse a criar um departamento da felicidade, até porque chamaram-me louco, chamaram-me lamecha, chamaram-me Claro. pouco profissional, chalada, este gajo passou-se, Passou-se. como é que um departamento da felicidade vai estar num organograma ao lado de um financeiro, de um técnico, de operações, mas correu bem. E eu pensei, isso corre bem, porque eu acreditava no que estava a fazer. Achas que há essa pressão grande? Eu tenho ouvido aqui pessoas, tenho convidado para estar aqui neste espaço, que me dizem muito de que ainda há um grande estigma até na questão da saúde mental, na questão desses temas todos, porque encaixa muito naquilo que tu fizeste. Tu falas aqui. Tive um burnout e que Exatamente, da forma portanto, como é que como superaste? me superei. Ainda há um grande estigma? Ou estamos a muito. esbater finalmente isso? Eu acho que acima de tudo há um estigma de nós partilharmos emoções e sentimentos em contexto profissional. Achas que isso era mal visto antes? Mal visto, lamechas, falar de felicidade, amor, burnout, saúde mental, fragilidades, expor as nossas fragilidades, dá a ideia que o líder ou o CEO ou os diretores têm sempre que ser pessoas inabaláveis, Feitos, não é? de ferro, que não têm sentimento. Não, já está mais do que na altura de nós pessoas. percebermos que somos Vocês são pessoas. um CEO, um Somos chairman, pessoas. são Somos pessoas. Somos pessoas com pessoas. E as empresas não são feitas de pessoas, as empresas são as pessoas. E, portanto, se o maior ativo que nós temos nas nossas organizações são as pessoas, porque é que as deixamos de lado muitas vezes? É quase uma questão das lideranças. Eu tenho dito isto muitas vezes e não me vou cansar de dizer. A grande maioria das lideranças nas empresas, nas organizações, chegaram lá essencialmente por dois motivos: antiguidade ou porque eram muito bons a fazer aquilo. Isso não é meritocracia. O ser muito bom a fazer aquilo até pode ser em considerado parte. meritocracia. A antiguidade não, Não é. de todo. É. Tu não promoves as pessoas por tempo de... Nem por uma coisa nem por outra. Já cometi esse erro, Certo. mas hoje já Ou não seja, uma faço. pessoa está Hoje ali não há tenho- 20 anos na mesma Não, posição, hoje chegou uma pessoa há 1 ano, 2 anos. Mas o 1 ano ou 2 anos é pode melhor. passar a ser diretor À porque- frente do outro que estava há 20, não é? Mas o que é que eu valorizo mais hoje? As soft skills de liderança de pessoas. As pessoas, esses líderes, mais do que liderar um processo, um procedimento, vão liderar pessoas. E a grande maioria dos líderes em Portugal não têm as soft skills de liderar pessoas, de perceber as pessoas, de escutar, de ouvir. E lá está, é um caminho que nós temos que fazer, a par de outros, porque também há um dado a Fundação José Neves, num estudo que fez, pôs cá fora e que é preocupante. Portugal é o pior país da OCDE no gap de qualificações entre empresários e trabalhadores. É verdade. Portanto, nós temos trabalhadores muito mais qualificados que os empresários. Mas Isto é algo preocupante e que nós temos que inverter. achas que há espírito, ou melhor, há ambiente neste país, e tu, para além das funções executivas que tiveste e que vais tendo, também acabas por ser muito analista do que é o país, não é? Não sei. Achas que há um espírito potenciador
de uma pessoa lançar-se no mundo empresarial e fazer o seu próprio negócio? Achas que Eu há acho que espaço nós para temos isso? veia empreendedora, O português médio? ou português. O português. Português. Português acho que tem uma veia empreendedora. E nós podemos até aqui falar muito de empreendedorismo, até porque eu já escrevi sobre Certo, isso. também é verdade. Porque nem tudo tem que ser uma nova empresa, não é? Nem toda a ideia tem que dar logo uma nova empresa. Até pode vir a dar no futuro. Por isso é que o tempo médio de vida das nossas empresas é muito curto. Muito forte. Porque de facto esse empreendedorismo vontade às de vezes é fazer, não é? exagerado. Mas essencialmente eu acho que nós estamos a fazer um caminho de recuperação de níveis de qualificação que eram baixíssimos há 20 anos atrás, quando nós comparávamos ou com a média da União Europeia ou até com estes países que entraram mais recentemente na União Europeia e que nós muitas vezes nos comparamos e dizemos, já fomos ultrapassados por mais um. Mas se nós formos ver o nível de qualificação desses países há 20 anos atrás era muito superior ao nosso. Portanto, nós tivemos que fazer este caminho. O que é preocupante ao dia de hoje? É que nós estamos, de facto, a qualificar jovens muito bem. As nossas instituições de ensino são reconhecidas De mundialmente. muita qualidade. Só que depois estamos a Nos perdê-los. mantemos. E porquê que nos mantemos? Eu tenho falado também muito sobre isso. O salário é, sem dúvida, É um ponto. um dos fatores muito relevante. E até mais que o salário, o rendimento líquido disponível ao final do mês, porque são coisas diferentes. Muito diferente. Muito diferentes. Eu disse outro dia uma coisa que deu muita polémica, que é os portugueses não são pouco produtivos, os portugueses são mal pagos. É verdade. E eu acredito mesmo nisso. Acredito mesmo Acho que nisso. formas como o IRS jovem fazem sentido? Ou podem estimular manter esses são jovens cá? Pelo menos é positivo. Se vai São sinais. resolver, são sinais positivos. Agora, eu acho que tinha que haver efetivamente um choque fiscal, um verdadeiro choque fiscal, para que nós consigamos aproximar os nossos rendimentos líquidos disponíveis aos rendimentos líquidos disponíveis de países com quem nós competimos nesta questão da atração de talento, que normalmente são no centro da Europa. Quer dizer, não há comparação possível. Eu acho que há aqui 3 vetores para nós, para este desígnio que eu digo mesmo. Tem que ser, os nossos salários são miseráveis e tem que ser um desígnio nacional a aumentar salários. Primeiro pilar, empresas. Tem que criar mais valor, tem que crescer na cadeia de valor para poder ter mais margem. Tu falas muito de busca de lucro. Acima de tudo, valor. Criar valor para poderem pagar melhor. Certo. Segundo pilar, Estado. Impostos. Impostos. É pornográfica a carga fiscal que nós temos neste momento sobre os salários. Não sei se recordes, mas a AEMIN foi a primeira e única associação empresarial que durante 2 anos e meio só bateu no IRS. Certo. Onde era preciso atuar. Enquanto as outras associações empresariais, IRC, nós não. E agora vemos todas elas a falar do IRS, porque de facto esse tem que ser a prioridade. Inclusive faz a proposta agora de mostrar no recibo de vencimento. O BRP, antes do verão, fez exatamente a mesma proposta. Portanto, o IRS de facto é prioritário. Terceiro vetor, as pessoas também não podem ficar isentas, porque têm que se requalificar, têm que perceber que estamos com tantas transições a decorrer, seja elas de âmbito geopolítico, sejam de âmbito energético, sejam de âmbito digital, com a inteligência artificial à cabeça, que se pensarem que não têm que se formar, porque aquele dado que eu dei das qualificações empresariais dos trabalhadores, depois há um segundo dado desse mesmo estudo. Portugal é o segundo pior país da OCDE em formação dos índices de qualificação ao longo da vida. Portanto, nós já temos aquela mentalidade que acabamos o nosso ensino secundário, licenciatura, e até aos 65, agora 66 anos, não é preciso estudar mais. É preciso. É preciso. É preciso. Isso já era antes. Sobretudo os líderes. Todos. A inteligência artificial vai acabar com 30% a 40% das funções atuais. Nós temos Se essas pessoas não se requalificarem, o que é que vão fazer? Portanto, e tem que ser visto como um investimento, nunca como um custo. Se tiver que ser feita fora do horário de trabalho, tem que ser feita fora do horário de trabalho. E, portanto, também depende muito das pessoas. E este é o terceiro pilar. E por isso é que eu acho que se juntarmos estes 3 pilares, nós de facto conseguimos dar um avanço enorme e saltar desta cauda da Europa onde estamos constantemente e a sermos ultrapassados, porque o antigo primeiro-ministro, com quem nós tivemos uma ótima relação institucional enquanto Associação Empresarial de mim e com os membros do seu governo, dizia algo que eu considero que é muito relevante. Estamos num momento decisivo. Certo. Porquê? Mas não o podemos desperdiçar. Primeiro porque fizemos esta recuperação dos níveis de qualificação. E hoje temos a geração mais qualificada de sempre. Depois, porque vamos receber aí 2 envelopes financeiros
enormes, como nunca recebemos. E como se calhar não vamos receber mais. Se mostrarmos o final do PT 2020, PRR mais PT 2030, estamos aqui a falar de um envelope financeiro enorme Que não podemos que, se for desperdiçar. bem utilizado, dá para fazer medidas estruturais que nos preparem para o futuro. E terceiro, pela primeira vez, esta revolução industrial, esta quarta revolução industrial, que se diz estar associada à inteligência artificial, nós temos os recursos, temos as pessoas, temos as instituições de ensino superior. Nas outras revoluções industriais nós não tínhamos recursos naturais, não tínhamos petróleo, não tínhamos gás, portanto desta vez Agora nós temos temos as pessoas. recursos. Na transição energética nós temos quer uma localização geográfica, quer um mar, que nos dá um potencial enorme, e por isso é que nós somos dos que menos sofremos com o aumento do custo da energia em comparação com os Com países. os outros países, Portanto, certo. temos aqui um conjunto de condições de tal forma favoráveis que, com as políticas certas e com o dinamismo empresarial, que eu acho que o nosso tecido empresarial também já demonstrou, e ainda agora na pandemia respondeu de uma forma muito positiva, nós de facto temos condições para dar o salto. Crie-se o tal ambiente favorável. Por isso é que nós na EMIN falávamos muito do pacto de regime. Isto é, o que é importante quer para investidores, quer empresários? Previsibilidade. E nós em Portugal, em áreas-chave, política fiscal, saúde, educação, justiça, não temos previsibilidade nenhuma. Portanto, ou de 4 em 4 grande anos, desafio ou para até menos, empresários. muda tudo. É um grande desafio para empresários. É um grande desafio. Por isso é que nós não somos tão atrativos Claro. para alguns investidores. Claro que chegam aqui e Eles olham- chegam aqui e não sabem se passar 2 anos, O que é que vai muda acontecer? a lei laboral, muda a política Eles não fiscal, conseguem compreender. a justiça está como está. Portanto, aí é que nós achamos e defendemos muito e dissemos muitas vezes, principalmente os dois principais partidos, vamos fazer uma estratégia a 10, 15, 20 Isso é um anos. país E esta com é a tempo. linha mestra. Depois, por questões ideológicas, pode haver um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita. Está tudo bem. Mas isto é para manter, para o país de facto ter uma estratégia, ter um desígnio. Se perguntar a um português comum, a um empresário, para onde é que vai o nosso país? não sabe. Não sabe. Não sabe. Vamos viver do turismo? Eu acho que o turismo é muito importante, Sim, está-nos a portanto, ajudar e a nossa ajuda a nossa economia, economia. mas eu não conheço nenhum país rico Que vive onde só o do turismo tenha a percentagem do PIB que nós neste Nós momento temos. temos. É verdade. Não conheço nenhum. Oh, Ricardo, tu há pouco falavas e bem dos pilares que estavas a falar, de empresas, Estado, pessoas. Certo. E ao longo do teu livro, e ao longo de muitas coisas que vais escrevendo, falas muito de produtividade. Certo. E uma das coisas que eu te acompanho, sou sincero, acompanho Obrigado. nessa tua perspectiva é de não é estarmos sentados à secretária das 9 às 6, Sim. 7, 8, 10, meia-noite, vamos ser mais produtivos. Não são as tais horas extras, não é? Não. Tu Já sentes pensei isso? várias vezes em desligar a energia da empresa às 6 da tarde e vai acabou toda a gente tudo vai para que casa. acabou. Que eu Tu não sentes que essa cultura que eu acho que foi durante muitos anos bem vista, não é? Portanto, chegava cedo, estava ali sentado, bem vista, mas erradamente. Mas erradamente. Completamente errado. Completamente essa errado. filosofia Ninguém é produtivo a sentado. trabalhar 12 horas. Ninguém por dia. Não há, quer dizer, é questões biológicas mesmo. Criatividade, não é? inovação, Tudo. felicidade. Equilíbrio, vida Equilíbrio. pessoal, profissional e familiar. E tu tens essa marca. Tenho, porque sou nos teus mesmo. E os meus colaboradores? colaboradores sentem isso, porque nós não pagamos horas extras, Certo? não promovemos horas extras, não pedimos horas extras, salvo E não andas ali a situações checar, excepcionais. se vai à consulta, se teve um problema com o filho. Eu se desde teve- que trabalho, eu digo isto há mais de 20 anos. Eu não tenho jeito para a polícia. Certo. Não tenho jeito para a polícia. Portanto, é máxima liberdade, máxima responsabilidade. E tu sentes que entregam mais por isso. Muito mais. Se for preciso mesmo, ligam eu- o computador onde estiverem e vão fazer. E nós nunca tivemos problemas em enviar WhatsApps ou e-mails fora do horário de trabalho, mas também nunca exigimos que a pessoa respondesse Claro. fora do horário de trabalho. A pessoa responde quando quiser. Isto, eu acredito que tem que ser win-win. Não pode Se é um ser só prazo, de um lado. se é um prazo, se é uma coisa para responder. Lógico, é, sim, mas a pessoa já sabe já sabe, disso, não é? antecipação, Ou, não é? às vezes há imprevistos, mas não pode o imprevisto ser regra, não é? E volto a dizer, nós já tivemos casos de pessoas que fizeram horas extra e que depois têm 2, 3 dias de férias extra e elas gerem entre eles. Eu nem preciso intervir em nada disso.
Às vezes chegam 3 contentores de uma só vez, é preciso de facto passar uma madrugada a preparar para o dia a seguir a empresa. Eles organizam-se e depois já Por eles, já por com- eles, não é preciso nenhuma liderança. Com um brio profissional? Desculpa? Com um brio Com profissional. brio profissional. Isso é que E é achas mais que é muito pela tua política de. Não chamei Acho que é o recursos humanos, mas é o conjunto, é o não é? conjunto. Por isso é que eu digo que não pode, porque hoje em dia também se está a criar o erro de montar departamentos da felicidade, chame-se o que lhe quiser, à pressão. Para ir na Com onda, moda. não pode acontecer. Vai-se esmornar ao primeiro desafio como um castelo de cartas. Ou há uma cultura organizacional muito forte, porque isto tem desafios. Um dos desafios, por exemplo, é as pessoas darem isto por dado adquirido. Portanto, os benefícios todos, eu já os tenho, a empresa nunca mais me os tira. Não é assim. Não é assim. Eu já Nós retirei temos que dar benefícios. e Já receber. retirei benefícios. Já houve momentos. Para receber menos temos que custo. dar. É verdade. E tem que existir este giving back, que é nós devolvermos. Claro. Nós devolvermos. Tu tens uma história deliciosa que eu acho que até marca um bocadinho o que tu és e a tua empresa, que é o processo de recrutamento de uma mãe com 7 meses. É verdade. Em que a contrataste? Sim, sim, sim. E- Essa teoria, ou essa prática, eu acho que eu fico espantado com abismado a disto ser a exceção. Mas sabes que é? Depois, percebi-me depois que sim, mas então tu não estavas aqui se a tua mãe não ficasse grávida, eu não estava aqui se a minha mãe não estivesse grávida. Portanto, como é que nós podemos condicionar alguma decisão empresarial de alguém que cumpre os requisitos profissionais porque está grávida? Acho que as mulheres têm um maior desafio que nós homens. Ainda, infelizmente ainda tem. Nós repetimos agora no Doutor Finanças em Braga, no Minho, onde nós ficamos com a parte do Doutor Finanças, e eu posso falar dele até porque É o nosso patrocinador. é o nosso patrocinador. Eu não fui na entrada, mas são os Por nossos isso, patrocinadores, claro que sim. Acabamos de fazer exatamente o mesmo. Recrutámos uma pessoa que estava de 8 meses. 8 meses. Daqui a um mês irá Eles- para casa, licença. Não, já recrutamos em abril, portanto ela Já agora está, entra já em tem- novembro. Em novembro já vem trabalhar E virá motivada. e virá muito motivada, seguramente. E Mas virá respondendo à feliz. tua pergunta, infelizmente eu fico chocado com algumas coisas que eu sei desta desigualdade de género. Porque é uma desigualdade de género. É uma que nós desigualdade de vivemos, não é? género. São dois homens a falar de senhoras, mas Mas é verdade. Eu, mas eu acho que se ano sente. passado, no Dia da Mulher, fui convidado para tomar um pequeno almoço com 100 mulheres à Porto Business School. E estava com mais 2 mulheres no painel, eu era o único homem. E estava o Zé Esteves, que é o dean da escola, mas ele só fez a introdução depois no painel. E estava lá uma pessoa de uma organização pública que reconheceu que há salários diferentes para a mesma função entre homens e mulheres. Para mim isso já não existia, mas a verdade é que isso existe e todos os estudos que saem comprovam que isso existe e até numa escala ainda significativa. Isso é um falhanço. Tem que acabar. É um Isso é um falhanço geracional. terrível. Um falhanço terrível. Falhanço civilizacional. Podemos depois vir com aquelas teorias que alguns veem, mas as mulheres não querem ser promovidas porque não querem Sim. viajar ou porque não querem ter mais responsabilidade. Isso Não é já por aí. Eu São acredito que isto lá está, tudo o que é cultural demora 2, 3 gerações a mudar. E está a mudar. Porque a mulher, agora com 25 anos, 30 anos, já não é vista, ou já não se vê ela própria, e a sociedade também já não começa a não a ver, como era vista uma mulher com 60 anos hoje, há 30 anos Claro. atrás, onde era a cuidadora, onde era... Era mãe. Se alguém tinha que ficar em casa Era para a cuidar, mulher. era a mulher. Se alguém tinha que sacrificar uma promoção profissional, era a mulher. Isso hoje já não é assim. E um dos E ainda desafios, bem. das organizações hoje em dia é esta intergeracionalidade. Portanto, nós hoje no Grupo Bernardo da Costa temos 4 gerações. E eu faço questão de contratar tanto pessoas com mais de 50 anos, mas pessoas de 22, 24, 25 anos, e percebo que de facto E isto é está a essa mudar. diversidade que a empresa ganha. Não é? Essa é outra das questões que eu gosto Tens muito uma de pessoa falar. de 60 anos com uma pessoa de 20. Quando eu falo, mas então conselhos para as lideranças, não escolham pessoas que vos digam amém, Exato. que vos digam sim a tudo. Tu não Isso- gostas de yes men? Detesto. Quando Eu chegar ao costumo pé dizer, de ti isso só dizer, faz bem ao ego, Ricardo- e até ao ego pode fazer mal. Pode. À empresa, à equipa, só vai fazer mal. Tu gostas de pessoas que chegam ao pé de ti e dizem, Ricardo, não concordo. Se for só não concordo, não gosto. Gosto que não concordo, Devíamos e o ir para caminho é isto. este. Certo. Se for não por não, também não Também. gosto muito, sinceramente. Porque dá a ideia que é só mesmo não. Pronto. Eu gosto muito que me digam que não
E o aponta logo a caminho é solução. aquele. E E tu certes. mudo a opinião muitas vezes. E tu dizes, olha, tem razão. E toda a gente reconhece isso, que eu muitas vezes mudo do que era a minha estratégia inicial, porque me apresentaram um caminho que eu, analisando, cheguei à conclusão que Não era estavas melhor. a ver à Que eu não primeira, estava. não é? Lá está, eu digo muitas vezes, eu não tenho problema nenhum em ser a pessoa mais estúpida da sala. Nenhum. Então, se for na minha empresa, com a minha equipa, eu adoro Tu isso. tens muito essa Porque impressão, não porque é? é sinal que eu tenho pessoas mais inteligentes do que eu e que vão Isso é um gerir a sinal de empresa inteligência. muito melhor do que eu. Eu acredito que sim. E Rodeaste tem-me dado de boas muito bem. pessoas. E por isso é que acabei de nomear em abril um novo CEO, porque eu senti que o Nuno ia ser muito melhor CEO do que eu. Estava a ser. Por diversas razões. A principal de âmbito pessoal, de um episódio pessoal que me aconteceu, me transformou um pouco a minha vida, mas ele de facto está a demonstrar que eu estava certo, que ele é melhor CEO do que eu. Portanto, foste buscar uma pessoa, Eu já estava na empresa, mas foste buscar para o teu lugar, Para o uma meu pessoa que não é caso. da tua família, não é, foi a primeira vez que profissional, isso gestão aconteceu. profissional, e achaste. Mas eu também sempre disse isso, quando me perguntavam, mas há alguma opção em que seja a quarta geração? Tu estás num grupo familiar, não é? Eu estou num grupo Portanto, familiar, portanto eu claramente faço parte da familiar. terceira geração, portanto se eu tinha alguma opção em que fosse Membro da tua família, um membro da filho minha teu. família, não. Só tinha uma opção e que mantive. Tem que ser alguém comum, que partilhe e pratique os valores que me foram passados. Porque é mais fácil partilhar valores? Muito mais fácil quando se partilha valor. Porque a base é lá, está lá. E essa, Se eu souber que o Nuno é cooperante, partilha, é tolerante, é solidário, respeita as pessoas, vai ser muito mais fácil a convivência e muito mais fácil seguir a linha que tem 67 anos de história, felizmente com uma história positiva e de sucesso. Tu há pouco falavas também da questão da liderança fora da caixa, tu falas muito disso. Que é um líder fora da caixa? É um líder que consegue sair, que consegue ser empático ao ponto de perceber as dores dos outros nos sapatos dos outros, mas acima de tudo consegue criar um ambiente onde imperem duas coisas. Já falámos da comunicação, por isso eu vou só falar de duas coisas: a liberdade e a simplicidade. Falando da liberdade, para mim a liberdade é a maior conquista do ser humano. Há uma definição de liberdade que me encanta, que é nós pensarmos, sentirmos e dizermos exatamente a mesma coisa. O que acontece é que nós, em contexto de trabalho, raramente somos livres, porque pensamos e não dizemos, sentimos e não dizemos, por medo de ser criticado, por medo de ser gozado, por medo de ser colocado de lado. Em muitos casos não, porque as pessoas dizem-nos isso, e mesmo no grupo Bernardo da Costa, por vezes, as pessoas dizem, eu penso, mas eu não digo, porque senão vou-me pôr de lado, vergonha. Conseguir criar um ambiente onde impera a liberdade é o caminho de sucesso para termos muito mais inovação, muito mais ideias disruptivas, fora da caixa, que são as que fazem a diferença nas empresas. Criar tendências, não ser carneirinho, não. Já não é mau quando seguimos tendências, mas se conseguimos criar uma tendência é com estas ideias que normalmente surgem nestes ambientes de liberdade. E depois a simplicidade. Porquê é que eu falo da simplicidade? Porque nós temos tendência, como seres humanos, a complicar tudo. E complicamos por vários motivos. Ou para parecermos mais inteligentes, complicamos muito para ninguém perceber. Tu não gostas de senhor doutor e senhor engenheiro? Não, isso acabou há 20 anos na empresa. Acabou, não há. Tu és engenheiro. Eu sou engenheiro, mas sou Ricardo. Eu sou Ricardo para toda a gente, exatamente. Nós tratamos por e de preferência por tu. Não há 100% das pessoas na empresa que me tratam por tu, mas a grande maioria há ali um bloqueio, mas eu insisto sempre, é tu. Acho que isso faz a diferença numa empresa? Eu acho que só Portugal é que não percebeu que isso não faz diferença, não é? Porque nós vamos a qualquer país e não há doutores, não há engenheiros, não há arquitetos, não há nada. Há pessoas, há o nome da pessoa. Eu tinha vários fabricantes estrangeiros, quando vinham a Portugal, se riam desta nossa coisa, chamar doutor, chamar engenheiros, isso não existe. É do século passado. Acabou. E, portanto, mas a simplicidade, portanto, as pessoas, por defesa, tendem a complicar. Se apresentarem uma coisa muito complicada que ninguém perceba, vão pensar que essa pessoa é mais inteligente que toda a gente. Estou a perceber o que é que se passa ali. Um relatório que podia ter uma página, às vezes tem 50, para se pensar que se trabalhou muito no relatório, complexo, burocracias que se vai.
E a simplicidade é fabulosa. E o John McNeil, o ex-CEO da Tesla, disse uma vez numa palestra que eu assisti: se já achaste que simplificaste muito, simplifica ainda mais e vais ver o avanço que tu vais ter na tua organização. E é uma realidade. Tu falas muito aqui também da questão que entra aí na sexta simplicidade, que é da proximidade. Certo. Um líder deve ser próximo e equipas devem ser próximas. Completamente. Mas tu tens um choque, se me permites esta expressão, de tu achavas que, se eu li isto, tu achavas que as pessoas deviam pós-trabalho estarem juntas ou poderiam estar juntas, não é? O que é que eu defendo? Defendo que se criem relações Pós-laboral. pós-laboral, boas relações, boa convivência. Mas nem todos querem. Há muita gente que diz: eu venho cá, 9 às 5, faço o meu trabalho Vou à minha vida. e vou à minha vida. E ninguém tem nada a ver com a minha vida. E ninguém tem nada a ver. E está tudo bem. Está tudo bem. Agora, está demonstrado que se nós tivermos boas relações, aumenta em 7 vezes o nosso comprometimento com a organização. Isto não é preciso vir um estudo. Certo. Se eu acordar de manhã e souber que vou estar ao lado de pessoas de quem gosto, Vais com mais vontade. ou com muito mais vontade. Se eu acordar de manhã e for para o lado de uma pessoa que eu detesto, que é tóxica, que não há Seca, relação não é? nenhuma, aquelas 8 horas do dia vão ser Penosas. penosas. E esta é que é a questão. Nós passamos em contexto de trabalho a Claro. maior parte do tempo em que estamos acordados. É verdade. Mais que a nossa família. Mais do que a nossa família. E, portanto, passar tanto tempo da nossa vida em contexto tóxico, de infelicidade, de inveja, não faz sentido. E, portanto, é uma missão dos líderes. Mas aí promover entra a necessidade entre a proximidade e a intimidade. Tu também falas. que há uma fronteira que tem que se ter algum cuidado. Que a intimidade depois pode levar a não a Pode um levar processo. a más interpretações, pode levar a que as dificuldade pessoas pensem que da já comunicação. têm tanta confiança que depois se retraem quando é importante. Porque é importante às vezes fazer uma chamada de atenção, é importante dizer à pessoa que está a errar. E quando há intimidade, esses momentos podem se tornar mais desagradáveis. E, portanto, é ténue a fronteira. Eu felizmente acho que eu fui conseguindo gerir, porque gosto mesmo da proximidade. Aliás, os pequenos almoços que eu comecei a fazer na empresa com as pessoas que trabalham lá é mesmo para criar essa proximidade, para eu conhecer as pessoas. Ouvires. Porque nós às vezes temos pessoas há 20 anos a trabalhar connosco e não os conhecemos. Não sabemos o seu contexto familiar, como é que impacta a sua vida profissional, o que são os seus hobbies, o que é que gostam de fazer. Por isso é que ouvir é tão importante. E nós vivemos numa corrida desenfreada, onde muitas vezes nem sabemos porque é que estamos a correr, ou corremos porque nos dizem para correr, ou corremos porque vemos outros a correr. E nós corremos também. Vamos E atrás. esquecemos de parar, esquecemos Acho que de o tempo escutar. hoje é das coisas mais preciosas que nós temos. Ai, não tenho a mínima dúvida. Depois da saúde, de facto, o tempo é das coisas mais preciosas que nós temos e que nós desvalorizamos. Tu escreves muito também sobre a necessidade de ambição, e há pouco falávamos aqui um bocadinho de as pessoas podem ter ambição, mas com o tal respeito e o tal bom senso. Tu és uma pessoa ambiciosa? Considero uma pessoa ambiciosa, sim. Uma pessoa que vai definindo objetivos. Procurei durante a minha vida ter sempre objetivos intermédios, que era uma forma de me automotivar. Isto é, não ter que esperar 10 anos para conquistar alguma coisa. Não, ia pondo metas intermédias, porque esta questão da automotivação é fundamental. Porque eu não é que seja um defensor desta teoria que diz que os líderes são solitários. Tu não és solitário Eu não na me decisão. considero solitário, porque eu partilho a grande maioria das minhas decisões com a minha equipa. Agora, há decisões que ficam Deixa para tu, nós. Marco. Ficam para nós. E nesse processo de decisão, o que é que te pesa mais? Eu sei que também te é caro isso, Mas pesam-me os valores. tantos valores. Pesam-me os meus valores. Mas há momentos em que tu tens receio de tomar uma decisão de investimento, Como é de lógico. contratação. Não, o medo faz parte. Faz parte da tua Aliás, vida. eu acho que não há nenhuma decisão importante que eu tivesse tomado sem medo. O que é que eu digo? O medo significa que nós somos conscientes. Certo. Porque se não houvesse medo, éramos inconscientes e estávamos a tomar decisões sem pensar nas consequências. E não é Como- pior a não decisão. Muito pior. Aqui. Aliás, eu tive grandes Vou ou não discussões vou? com diretores meus, ou com um diretor em especial, porque eu era adepto de uma má decisão em vez de uma não decisão. E sempre defendi isso. E essa pessoa que tinha muita responsabilidade na empresa preferia a não decisão a tomar uma má decisão. Então nós chegávamos muito com isso. Eu sou seguramente adepto, prefiro uma má decisão
Agora temos é que ter a capacidade de reconhecer que tomamos uma má decisão e de a corrigir. E eu vou tentando fazer Mas essa isso avaliação. é quase coragem, Tem dizer que haver isso. coragem, tem que haver uma autoconfiança acima da média. Nós não temos de ter vergonha de dizer que nos enganamos, faz parte. Tu privilegias, Eu falo não é do um erro, erro. não é? Mas o erro faz parte. Se Tu for não 2 ou 3 condenas o vezes. erro dos teus Não, colaboradores. não. Se me disse, se for 2 ou 3 vezes a mesma coisa, porque já não é um Já erro, não é erro. é uma decisão. Claro. E portanto aí já pode ser condenável. Já é consciente O de que está a erro de repetir, não é? tentar te fazer zero. Pelo contrário, ainda aplaudo. E é algo que valorizas. Valorizo muito. Porque é sinal que a pessoa está a tentar fazer alguma coisa nova, diferente. Nunca se inova sem errar. A inovação e erros estão umbilicalmente ligados. E as empresas, as que crescem porquê? Porque inovam. Tu tens ali alguns que tinhas um programa tipo Shark Tank. Estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar. Portanto, a ideia será pessoas chegarem ao pé de ti com ideias. E apresentarem ideias. Investir nas ideias dos teus Foi colaboradores. algo que sempre foi promovido, mas de uma forma não estruturada. Agora queremos estruturar. O programa é bem conhecido e queremos mesmo criar um momento onde as pessoas se preparem e vão ser incentivadas mesmo a levar ideias de projetos, de negócio. Lá está, porque aquilo que eu defendo muito, o intraempreendedorismo. Quando falamos no início do empreendedorismo, eu acho que há muitas ideias que podem ser aplicadas no contexto da empresa que já existe. Já existe. Claro. Se de facto tiver condições para se autonomizar e ser uma nova empresa, força. Há ideias que não devem dar logo lugar a uma nova empresa porque podem beneficiar de um conjunto de expertise, de know-how, serviços partilhados que uma empresa pode disponibilizar a essa ideia no início. Se depois tiver condições para ser uma empresa, fará o seu caminho. Nosso tempo voa. Já passou. Eu ficava aqui mais uma hora a falar contigo. Tinha tanta coisa para perguntar. Mas depois do projeto da felicidade dentro de um grupo como o teu, qual é o próximo grande projeto que nos vais trazer? Se é que podes dizer. Olha, o livro para mim foi um projeto pessoal. muito importante, ao que eu não estava à espera. Quando recebi a chamada do Rui Couceiro, que eu não conhecia, foi de facto uma surpresa, e a minha primeira resposta até foi não. Depois fomos almoçar e ele lá me explicou porque é que faria sentido, e ele surgiu e está cá fora. Eu tenho dedicado muito o meu tempo a estas partilhas, seja em conceito de podcast, seja em conceito de conferência, seja em Que são conceito importantes para agitar um bocadinho estas a partilha cabeças. é fundamental. Então, quando eu percebi que isto de facto ainda era muito disruptivo, ainda mais me automotivei. Acho que era preciso um Ministério da Felicidade no país. Sabes que o Departamento da Felicidade surgiu porque eu soube que havia um Ministério da Felicidade em Abu Dhabi. E, portanto, pensei que se houve um país que teve a coragem e a audácia de criar um Ministério para a felicidade dos seus cidadãos, porque dá uma empresa não ter um departamento para a felicidade dos seus E trabalhadores. acho que em Portugal funcionaria. Eu acho que funcionaria, não sei se já estamos preparados, mas acho que era importante. Aliás, há câmaras municipais que já estão a criar os seus departamentos, gabinetes da felicidade. A Câmara de Pombal, por exemplo, tem sido uma Câmara pioneira nestes temas da felicidade, e já o Pedro Pimpão é um embaixador da felicidade a nível autárquico. E há outras câmaras que eu sei que recebo mensagens no LinkedIn a dizer que estão a implementar a gabinetes da felicidade. Por isso acredito que nós vamos, em algum momento, começar a dar valor ao FIB sem detrimento do PIB. Felicidade interna bruta. A felicidade interna bruta que pode ser tratada por esse Ministério, que pode ser criado, sem dúvida. Ricardo, muito obrigado. Obrigado, foi um acho gosto. que terminarmos com a felicidade interna bruta é o espírito daquilo que era este podcast. Isso corre bem. A ideia é muito esta, é trazer pessoas como o exemplo que foste aqui, que expressaste. Obrigado também por esta partilha. Sei que vieste de longe, vais para longe, mas só te posso agradecer. Estas partilhas para mim são de facto muito, muito importantes. Lá está, é como ao livro. Eu não quero criar nenhuma teoria, quero simplesmente partilhar os erros, as conquistas, daquilo que eu acho que pode ajudar todos a sermos mais felizes como cidadãos, como país, porque temos um potencial enorme e às vezes esquecemos disso, que é algo que eu digo sempre no final das minhas intervenções. Se temos o poder de fazer algo,
porque é que às vezes tantas vezes nos acomodamos e ficamos sem fazer nada. É só nós percebermos que de facto podemos impactar, quanto mais não seja a pessoa que está ao nosso lado, mas já fizemos algo positivo por nós, pelo outro e pela sociedade. Lá está, isso corre bem, não é? Isso corre bem. E normalmente corre. Eu acho que fica a mensagem. Obrigado, Ricardo. Diego. Foi um Obrigado a todos. Doutor Finanças, o seu especialista em bem-estar financeiro. Vá a doutorfinanças.pt e melhore a sua vida. Espaço para ideias empreendedoras? Temos. Espaço para a família? Temos. Espaço para a sofisticação? Temos. O Nissan X-Trail dá-lhe o espaço necessário para tornar as suas aventuras em família muito mais emocionantes. A partir daí, tudo o resto só pode correr bem. Nissan, the fire ordinary.